6. Não vou mostrar ainda a porcentagem. Ela tem, só para vocês calcularem o IMC, ela tem 66 quilos e ela tem 1,61. 66 quilos, 1,61. 25. Vocês olhando uma paciente, assim, que tem a fotinho dela, vocês não iam dizer, talvez, que ela estivesse com alguma alteração metabólica, porque ela é pequenininha. Mas, olha a porcentagem de gordura da primeira consulta. 41. Tá? 41, ela devia ter de gordura visceral uns 16. É diabética essa paciente, tá? Então, essa paciente, olhando visivelmente, ninguém diz que ela tinha um padrão de obesidade visceral. Porque o que ela tem é obesidade visceral, tinha gordura visceral excessiva. Ela até tem, gente, uma massa muscular e dentro da normalidade, quando a gente vê essa relação aqui, que é o índice de massa muscular, está aí no limite, tá? Mas ela não tem uma proporção equilibrada dessa massa muscular por segmento. Ela tem análise da massa segmental, membro superior normal, e como é que é nos membros inferiores? É baixo, tá? Baixa massa nos membros inferiores está associada a maior risco no idoso de queda, tá? Então essa paciente estava com a glicada. Eu estou fazendo o caso dela com apresentação, que vai ser semana que vem. Eu vou apresentar o caso dela no jantar, da medicação que ela está usando, que é o semaglutida oral, que é o Ribexus. Ela começou usando só glifage, 2 gramas, estava com a glicada de 8,1. Com essa composição corporal aqui. 69 quilos, 41% de gordura, com a massa muscular de 22,4. Quando ela começou a usar a medicação, ela ainda não estava fazendo atividade física. Então ela perdeu pezinho, bem pouquinho, mas perdeu também massa muscular. Mas a glicose melhorou pelo uso da Ribexus, né, da medicação, e a gente vai ajustando a medicação até chegar numa dose maior. Quando essa paciente veio agora em abril, ela perdeu mais peso, agora ela perdeu basicamente gordura. O que aconteceu com a massa muscular? Voltou a subir, tá? Agora ela já está com a dose máxima de Ribexus, vai continuar perdendo um pouquinho de peso, mas não tanto quanto ela perdeu, porque Ribexus, apesar de ser a mesma medicação que o Ozempic, a perda de peso com a oral é menor do que com a injeção. Tá? Os níveis de concentração, eles não são tão precisos quanto a injeção, porque depende da forma com que usa. Ribexus, acho que eu falei só em aula para vocês, é a semaglutida oral. Ela é uma proteína não é facilmente utilizada como medicamento, porque o que acontece no estômago? O que acontece com o estômago na hora que você ingere uma proteína? Degradação. Então o Ribexus, ele é protegido por uma estrutura chamada SNAC, que é uma proteína, uma estrutura que protege contra o pH, contra a degradação, mas que, para ser absorvido, ele tem que aderir à mucosa, o SNAC ser liberado e só o remédio ser absorvido. Na verdade, quando absorvemos os dois, é uma absorção transcelular. Consegue absorver dessa forma. Mas se o estômago estiver cheio, não absorve da mesma forma. Se ingerir uma grande quantidade de água, também atrapalha com a absorção e automaticamente atrapalha com a ação do remédio. Então, a gente sabe que a injeção não tem nada que atrapalhe. Colocou lá, acabou. Subcutâneo vai atingir os níveis sérios sem depender de muita coisa relacionada com a tomada. Entendeu? Então, só para emagrecimento. Não seria tão cabeçonar. Não, pode off-label. Não tem nada em bula nem nos Estados Unidos ainda. Tem um estudo que está fazendo um semaglutida oral para emagrecimento, mas a dose vai chegar a 50 miligramas. Hoje a gente usa a dose máxima até 14. Então eu não testo, eu não uso quando o fim é para obesidade e Ribexus, nem off-label. Só aquele paciente que por acaso estava fazendo tudo bem, acabou o Ozempic, acabou, não tem nenhuma apresentação. E ele não é um paciente candidato a uma outra medicação,
que a efetividade não é naquela dose que tem tão parecida. Mas tem uma correlação. Ribelsus é 3, a menor dose para a gente começar, depois a gente vai para 7, depois vai para 14. Então, 3 mg de Ribelsus seria 0,25 da semaglutida injetável. 7 seria 0,5 e 1 seria 14. Mas a gente sabe que 1 mg não é a dose máxima para obesidade, então 14 também não vai ser a dose máxima para obesidade. Entendeu? Então eu não uso porque tem um estudo que mostrou que tem muito resultado, remédio caro, mas numa circunstância dessa, acabou tudo. Até o balconista oferece. Até o balconista já sabe fazer essa correlação. 0,253, que dose você está dizendo? Eu estou em 1, então pega essa aqui de 14. Até o balconista já sabe. Então assim, na pior das hipóteses a gente faz, mas não é o ideal porque tem outro que é melhor, né? E o custo não é tão diferente, tá? O oral também é muito caro, tá? Então essa paciente aqui, só para mostrar para vocês o grau de ganho de peso desse paciente, né? Em termos de composição, que isso não é visível. Não é visível se você não fizer esse exame, você não ia saber que ela estava com 4,16 de gordura visceral, que está 13 já, que ela já emagreceu, que ela tem baixa massa muscular, a bioimpedância sugere ainda um ganho de 700 gramas de massa muscular, e ela tem ali um índice de massa muscular bem pontualzinho ali no limite, mas essa paciente eu classifico como pré-sarcopenia. Ela tem a força de pressão palmar normal, são 24 quilos, tá? Só para mostrar para vocês o quão importante é. Agora, mesmo com massa muscular mais baixa, mais idosa, a pontuação dela ainda está melhor do que a da outra. Não é a outra da 66, né? Vocês verem essa questão aí. Bom, então a última medicação é o Contrave, tá? Que é uma associação que já existe nos Estados Unidos desde 2014, que é... Deixa eu ver se vai... Tá cortando, né? Não, tá certo. Parece que deu uma encolhida. Que é a associação de bupropiona com naltrexone. É um medicamento para a obesidade, tá, gente? Ou seja, eu vou usar para depressão. Nessa associação, para a obesidade. Mas o meu paciente quer usar bupropiona porque ele tem só depressão. Aí você vai usar só a molécula de bupropiona. Aqui é uma associação aprovada para a obesidade, que é um medicamento de alto custo também. Receita controlada, não tarja preta, tá? A mesma receita que usa para fluoxetina, aquela de controle especial, não é azul, tá? Nem a amarela que usa para lisdexanfetamina, que é o Venvance ou Ritalina. Então é aquela receita tradicional de controle especial. Por que utilizar essas duas moléculas para perder peso? Por quê? A bupropiona é um inibidor da recaptação de dopamina e de noradrenalina, já usada por alguns pacientes de forma isolada para transtorno depressivo e para parar de fumar. A bupropiona como molécula isolada já é aprovada nos Estados Unidos desde 1985. A naltrexone é um antagonista do receptor opioide, com alta afinidade para o receptor opioide, indicados no tratamento de dependência de álcool, né, prevenção das recidivas e até mesmo dependência de opioide, desde 1984. Por que associaram as duas? Porque pela fisiopatologia da ação da bupropiona, lá no sistema hipotalâmico de apetite, ela age na via, deixa eu ver se tem essa fotinha aqui, não tem. Ela age na via da PONC, aqui, estimula a PONC hipotalâmico, só que a hora que a gente bloqueia a PONC, que é para, na verdade, causar redução do apetite, a PONC, ela é uma molécula grande que vai se dividir em pedacinhos que vai ter MSHC, vai ter opioides, vai ter outras substâncias que vão ficar meio que soltas, podendo gerar um aumento do apetite de rebote. E o naltrexone, ele impediria essa parte que fica solta com a ação da PONC, tá? Então a PONC é uma molécula grande, inclusive o ACTH se origina da PONC, tá? Então a PONC vai gerar alguns componentes
Quando a gente estimula a PONC, hipotalâmica, é como se uma via ficasse livre e essa via iria colocar e recanalizar ali no apetite. Então ia ficar gerando aumento do apetite, por isso que a bupropiona sozinha diminui um pouquinho a compulsão alimentar, ajuda a reduzir alguns episódios de comer emocional, mas os pacientes mesmo referem que não perde muito peso. Quando associar com naltrexone, essa via que a PONC não consegue, que a bupropiona não consegue bloquear de forma completa, naltrexone consegue, porque naltrexone age exatamente com a relação ali no receptor opioide, que é essa via que fica livre pela ação da bupropiona. Então a gente tem duas moléculas que juntas conseguem ter o efeito completo na redução do apetite, que é o efeito anorexígeno. Então, a combinação de naltrexone, um antagonista do receptor opioide, com bupropiona, um inibidor da recaptação de norepinefrina, que foi aprovado nos Estados Unidos, nessa apresentação de liberação sustentável para perda de peso. Supõe-se que o efeito anorexígeno dessa associação resulte da ativação dos neurônios da PONC no núcleo arqueado. Existem duas vias de controle de apetite no núcleo arqueado neuronal: a via anorexígena e a via orexígena. A via anorexígena é representada principalmente pela PONC. A via orexígena pelo bioreceptídeo Y e pelo ARGP. Então, a parte que age o contrário é na via anorexígena, reduzindo o apetite. Porém, na hora que a BUP estimula a PONC, você vai ter uma liberação dessas beta-endorfinas endógenas, que eu falei para vocês que a PONC não é uma molécula pequena, é uma molécula grande. E quem vai bloquear essas beta-endorfinas para que ela não fique agindo, gerando apetite, porque isso aqui é via de apetite, é a naltrexone. Tá? Então tem um efeito completo na redução do apetite, quando eu associo as duas moléculas. Porém, só a bupropiona pode ajudar um pouquinho ali, o paciente que está fazendo um tratamento para parar de fumar, vai reduzir a ansiedade, vai ajudar no controle do apetite, mas não tão importante quanto a associação dos dois. Tá? Para quem é o uso do contrato? Falei para vocês de bupropiona, norepinefrina, dopamina, que são vias associadas ao comer emocional, né? Um comer hedônico, um comer emocional. Então, é um medicamento que não é um sacietógeno, como o Ozempic, tá? Ele não é muito de deixar cheio, saciado, para aquele paciente que é o sulfão, que é um hiperfágico prandial, aquele paciente que faz grandes refeições, mas que só come lá 3 vezes ao dia em grande quantidade. Esse paciente talvez não vai ter uma boa resposta com o contrato. Agora, a paciente que tem o que a gente chama de craving do inglês, que come por emoção, que não tem, ninguém tem fome de doce, a gente tem fome. Se eu vou pro doce, eu não estou comendo por fome orgânica. A gente entende que é normal a gente gostar de uma coisa ou outra, mas na hora que eu vou escolher aquilo que eu vou comer, na hora da minha fome, se eu escolho um alimento por aquilo que ele vai me dar de felicidade, de emoção, de palatável, de ser gostoso, talvez eu não esteja comendo por fome orgânica, talvez seja um componente de fome emocional. E aí, tem muito essa questão da fome emocional, tá? Então é um medicamento muito bom quando a gente indica. Já falei para vocês que teve pacientes que tentaram Ozempic, que não era uma paciente obesa, mas que ela tinha sim esse comportamento alimentar, emocional, essa fome hedônica que a gente fala. Ela teve uma excelente resposta com o contrato. Como é que usa o contrato? Começa com a titulação bem lenta. Na primeira semana é só um comprimido por dia, pela manhã. Vai aumentando um comprimido a cada semana até atingir a dose máxima, que seriam 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos no final do dia, à noite. Pode falar. Você vai fazer esse de aumentar a dose ou só em caso de necessidade? Não, todos os pacientes a gente tem que tentar aumentar a dose, porque a melhor resposta é com 4 comprimidos ao dia. É individual, né? Tem gente que não vai tolerar, porque vai sentir muito enjoo, que o principal efeito colateral são as náuseas. Né? Então, às vezes, o paciente não tolera, a gente fica com um comprimido de manhã, um de noite, mas logo daqui um tempo ele já começa a perceber que o efeito já está menor e aí a gente consegue ir aumentando a dose. Tem paciente que não vai tolerar nunca, desde o começo.
o primeiro, o segundo comprimido não tolera, entendeu? Então é muito individual. Ah, não, doutor, esse eu não quero emagrecer também sentindo tanto enjoo assim. E aí a gente suspende o medicamento, tá? Mas o objetivo é que o paciente consiga estar ali usando a partir da 4ª semana, 2 pela manhã e 2 à noite, tá? Então os comprimidos eles devem ser tomados por via oral, de manhã e à noite, não deve ser cortado. Por quê? Porque tem a concentração certinha de cada substância, mastigado, esmagado. Em ensaios clínicos, essa combinação administrada com as refeições, no entanto, não deve ser tomada com alimentos ricos em gordura, porque aumenta de forma sistêmica a exposição ao naltrexona em bulk, fazendo aumentar os efeitos colaterais. É sim tomado de preferência junto com as refeições, mas se a alimentação for muito gordurosa, não ingerível, porque é como se você atrapalhasse ali a farmacocinética que estava coordenando os medicamentos, aumentando as concentrações séricas do remédio. Mas a orientação, assim, mais para quem está tomando de forma contínua. Então, é uma receita controlada branca, tá? Aquela de 2 vias. É um tratamento que custa hoje aproximadamente uns 500 e pouquinho. É mais acessível que o Ozempic, porém, os efeitos de perda de peso, mesmo em estudos longo prazo, não chegaram a 17%. Chegaram em torno de 5%, 6% ali, 4,8%, 6% de perda de peso durante o acompanhamento, também fazendo tudo certinho, mudança do estilo de vida, todos os medicamentos aprovados por obesidade foram testados em estudos em pacientes em neve, tá? Bom, são essas as medicações para obesidade, tá? Começar a adrenal. Professor, Pode falar também. Tem não sei se a senhora já pensou, aquele Rimonabant, medicamento, mas tudo até antigo, de 2015, ele age no sistema endocannabinoide. Ah, então. Mas assim, já é provado não, né? Está em estudo ainda, né? Tipo, eles foram aprovados e depois tiraram. Entrou no mercado e depois tirou. Aí, tipo, foi associado a alguns resultados, assim, do metabólico e obesidade, só que tirou, a FDA tirou do mercado. Ah, tá. Não chegou aqui no Brasil nem nada, né? Essa questão da endocannabinoide é uma via excelente para tratamento de obesidade, inúmeros tratamentos. Tem muitos estudos em andamento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas ainda é totalmente off-label, tá? Então, hoje a gente não tem nem tantas marcas certas produzindo, são poucas as marcas que produzem e estão vendendo na farmácia, acumula. Há uma venda muito grande de medicamentos não registrados, com apresentações que a gente não conhece. Eu não estudo nada de cannabinoide, nada, não sei nada, não sei dose, nada, não prescrevo, não trabalho, entendeu? Então tem colegas médicos que fazem off-label. Eu não prescrevo, eu não estudei. Quando não chegar algo assim muito concreto, eu não posso trabalhar. Por quê? Eu pessoal, tá, gente? Eu tenho um receio de trabalhar e causar dependência, entendeu? Então eu não ainda, meu pessoal, eu ainda não fui estudar porque eu tenho esse grande receio de dependência. Como é uma coisa muito nova, você precisa ter muita segurança em acertar a dose terapêutica com dose que pode vir a causar dependência, entendeu? Então eu sei que é uma coisa que vai chegar, que vai ter bastante sucesso, que tem muita resposta, mas eu ainda não comecei porque é tudo muito experimental, sabe? Quando chegam os representantes para falar, é tudo muito, você tem que ir pelo que ele está falando. Ele chega assim, olha doutora, aí a senhora vai pegar e a senhora vai prescrever, começa com 3 gotas. Ah, tá. E depois? Ah, não, e depois a senhora aumenta para tanto. Então, assim, eu não li isso num artigo, não foi alguém que me apresentou, um professor. Quem está me falando isso é o representante do remédio, entendeu? Então, nunca entra na minha cabeça, não. Tudo isso que eu estou falando para vocês, de remédio, de contrato, de semaglutida, está num artigo que é publicado no New England, no JAMA, né? Então, assim, eu tenho respaldo. Aí eu vou dar um efeito colateral no meu paciente, aí eu vou ligar para o representante, ó, não deu certo aqui não, o que eu faço? Eu tenho muito medo, entendeu? Então, na hora que eu estudar e estiver apto, eu vou prescrever. Eu sei que tem a maioria dos pacientes que dá certo, e tem um monte de médico que prescrever, que está super famoso, ganhando dinheiro. Mas não
consigo, porque daí eu não sei, eu não quero mexer com o que eu não sei. Mas tem muitos estudos sim, e outras linhas de remédio também. Leptina, que eu não falei para vocês, tem inúmeras medicações que vão sair aí, estão em andamento com relação à leptina, grelina, amilina, tem muita coisa nova. Tem medicamento que vai inibir, já tem, né? Vai sair do Brasil, que é o mundial, vai chegar no Brasil ano que vem, que não age só no que a gente estudou, no GLP-1, age no GIP também. É um medicamento que vai levar mais de 20% da perda de peso, acho que nem 5%. Então, assim, são coisas muito modernas que vão chegar, ano que vem mundial já está aprovado, todo mundo fala do mundial, inclusive, tem muita comédia com essa universidade. Não sei se vocês seguem aquele cara que é o Theo. Vocês conhecem o Theo no Instagram? Ontem ele fez uma postagem, eu tentei, não sei se foi tecnologia, vou colocar aqui para vocês. Ele falando que não é só o Ozempic não, tá? Aí ele faz um vídeo ele treinando, pulando peso. Porque o Ozempic, mundial, o Ozempic, vai emagrecer você, amiga, mas depois você vai voltar a engordar tudo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não é Ozempic não, daí que pega peso, faz exercício, faz musculação. Por quê? O Ozempic, essas medicações estão assim, todo mundo compra sem receita, toma, daí não dá certo, aí fala que é mal do remédio. Enfim, a obesidade é um mundo, né? Professor, e aquele colonato de cromo? Nossa, aquilo ali não tem nada de evidência, zero. Para compulsão alimentar, para reduzir vontade de comer doce. Ah, professora, mas é fitoterápico, não faz mal. Sim, mas custa quanto? Custam seus R$50? Custam 60? Para que então eu vou prescrever? Porque assim, tudo bem, não faz mal, mas vai gastar dinheiro para o paciente, né? Quem prescreve muito isso é nutricionista. Por quê? Porque pode prescrever um nutracêutico, né? Mas você vai vender uma ideia para um paciente de que tem um resultado, mas não tem. Então, assim, eu prefiro falar para o paciente, olha, eu poderia fazer uma prescrição para você aqui com um monte de coisa natural, que ia ficar um pouco mais barato, mas quanto que a gente vai realmente levar a perda de peso para você? Não tem significância estatística. Então, vamos seguir com aquilo que você consegue fazer sem gastar dinheiro. E às vezes esse valor são 2 aulas que ele paga com personal por mês, que já faz a diferença, porque você pensa que o personal ajuda. Mas se você vai 2 vezes, uma vez por semana, só para ele corrigir a postura, testar aquela parte neuromuscular, já é bem melhor do que você não ter nenhuma, né? Bom, adrenal. Paciente do sexo feminino, 32 anos, secretária, tem um filho, foi na consulta. Isso aqui é um caso fictício, tá? Na verdade, um caso que eu peguei da internet, um caso antigo, só para vocês verem como é que vai se apresentar a primeira vez um paciente com uma queixa de doença da adrenal. Uma consulta comum, tá? Paciente, um quadro com 7 anos de evolução, aumentou muito o peso, em torno de 16 quilos, estava com 57, foi para 73. Essa gordura tinha um padrão sem pito, tá? E equimoses fáceis, ou seja, roxo, batia e já ficava roxo, né? E as pessoas leigas já ficam assustadas porque acham que é problema de coração, né? Ai, não tem problema de coração ou coagulação. Negava aumento da velocidade, acne, irregularidade menstrual, outros sintomas associados, sem antecedentes pessoais que fossem valorizáveis, não fazia uso de nenhuma medicação e estava com um peso de 73, 1,68, dando um IMC de 25,9, uma pressão arterial de 127 por 64, frequência cardíaca de 85 batimentos. E notava-se faces, uma pletória facial e face em lua cheia. Ao exame não foi encontrado estrias, equimoses nem outras alterações relevantes. Gente, uma paciente com uma anamnese de obesidade e sobrepeso, nada diferente disso, exceto o fato de que ela ganhou peso muito rápido, tá? E ela tinha uma obesidade com a face em lua cheia. Que a gente tem que chamar atenção para esse acúmulo de gordura e essa pletória facial. O que é pletória facial? Fica mais vermelhinho a bochechinha, sobressai, né? Fica mais vermelhinho. Pronto, a gente está falando de adrenal,
Se a gente juntar obesidade visceral, o que mais? Face em lua cheia, o que mais? A pletora. Vamos colocar aquela que tem estria para facilitar, né? Para chegar um mais exuberante. Qual é o diagnóstico sindrômico da paciente quando eu estou falando dentro de um contexto de adrenal? Talvez vocês não fossem fazer esse diagnóstico no dia a dia de vocês. Mas qual seria hoje, falando em adrenal, o diagnóstico sindrômico? Síndrome de Cushing, tá? E a síndrome de Cushing é o excesso de glicocorticoide. Então ela tem um hipercortisolismo a esclarecer. Vamos ver se é. Aí eu pergunto para vocês, que exames que a gente pode fazer? Como é que eu faço o diagnóstico de síndrome de Cushing? Falei para vocês que é um excesso de cortisol, que é um glicocorticoide. E como é que eu faço o diagnóstico? Eu doso o quê? Cortisol. Eu doso cortisol basal? Eu passo assim, olha, Dona Maria, amanhã, 8 horas da manhã, você vai colher seu cortisol. E se vier alto, a senhora tem Cushing. É assim? Seria, sei lá, muito superficial se fosse assim, porque... Qual que é o teu nome mesmo? O teu é dela? Ela. Tu? Andressa, amanhã tu vai fazer o cortisol. Hoje tu dormiu 3 horas da manhã estudando para DIP. Na verdade, tu não dormiu, né? Porque tu ficou até 5 horas da manhã, cochilou, 7 horas, tu acordou para fazer a prova. Como é que vai estar o teu cortisol? Elevado. E daí? Eu já vou falar que tu tem síndrome de Cushing, para ver que o cortisol vai estar alto? Não. Então, tem algumas formas da gente documentar hipercortisolismo. Primeira coisa, uma pessoa que tem síndrome de Cushing, ela está produzindo cortisol só um pouquinho, aí daqui a pouco a glândula produz outro pouquinho, só produz quando tem um estímulo. Como que ela está essa produção de cortisol? Autônoma, direto. Tem feedback? Esse tumor autônomo, ele respeita o feedback? Se ele for lá na adrenal, tá alto. Como é que vai ficar o ACTH? Baixo. Então, se o ACTH está suprimido, mas o cortisol não para de subir, é o ACTH que está estimulando essa adrenal a produzir glicocorticoide? Não. Então, há uma perda no feedback, porque é um tumor que está produzindo de forma autônoma. Outra coisa, se eu dosar o cortisol ao longo do dia de um paciente que produz ali, o início da manhã, um outro pico no meio da tarde, se tiver ao longo do dia alguma outra coisa que eleve a necessidade, ele vai produzir ao longo do dia, em 24 horas, esse cortisol dele vai estar alto de um paciente normal? Não. Agora, um paciente que está produzindo sem necessidade, não faz só aquilo que é o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? De manhã tem um pico, começa a cair, no meio da tarde tem uma pequena elevação que é a metade do valor do que foi de manhã, e depois ao nadir, só cai. Chegar de madrugada, a gente não está ali, 11 horas, meia-noite, a gente tem uma quantidade muito baixa de cortisol. Mas o paciente que tem síndrome de Cushing, como é que será que está 11 horas da noite o cortisol dele? Alto. Então, ao longo do dia, a quantidade em 24 horas desse paciente vai ser maior do que o paciente que não tem síndrome de Cushing. Isso já me dá uma ideia de um outro exame. Então, eu vou fazer o cortisol, coletar em 24 horas, a gente faz isso na urina. Cortisol urinário em urina de 24 horas. Hoje, legal, um exame legal. A partir dessa minha fisiologia, entendimento daquilo que é a doença, eu também posso pedir um exame que vai comprovar de que não há feedback. Que ele perdeu o feedback na produção de corticoide. E daí o meu cortisol dosado de manhã não vai ser o basal. Eu vou fazer o cortisol pós 1 miligrama de dexametasona à noite. Eu dou para o meu paciente 1 miligrama de dexametasona às 23 horas da noite. E no outro dia de manhã eu doso o cortisol dele. O que é para acontecer no indivíduo que não está produzindo cortisol em excesso? Se você tem o seu cortisol
produção normal e de uma hora para outra suas concentrações aumentam, o que acontece com o seu próprio cortisol? Abaixa ou sobe? Abaixa. E quando eu doso cortisol no laboratório, se eu dei a dexametasona, eu não estou dosando a dexametasona, eu estou dosando o quê? Só o seu, tá? A dexametasona não é lida como cortisol. Então aquele que eu estou dosando é o seu. Só que o corpo recebe a dexametasona e faz feedback sim com CRH e com ACTH. Quando aumentar a concentração, aquela molécula consegue se ligar no CRH e dá a ideia de que tem muito cortisol. Então o seu CRH baixa, seu ACTH baixa e o seu cortisol baixa. Um paciente que é normal. E um paciente que não é normal, que está com tumor produzindo cortisol em excesso, seja adrenal ou um tumor produtor de ACTH, que está mandando o adrenal trabalhar em excesso, o que acontece quando ele dosa esse cortisol de manhã? Ele está alto ou ele está suprimido? No paciente você, normal. Baixo. E no paciente com doença? Alto. Não tem supressão. Agora, se eu dosar só o cortisol de forma aleatória, eu não consigo dizer, porque de manhã tem pico. O cortisol é um hormônio que responde por vários estímulos externos, tá? Então, eu não consigo fazer diagnóstico de síndrome de Cush dosando cortisol basal. Eu preciso documentar a fisiopatologia da doença. Eu preciso mostrar que houve perda do feedback. Eu preciso demonstrar que está tendo uma produção em 24 horas muito maior. E eu preciso documentar outro exame também. Como vai estar o cortisol às 23 horas no paciente com Cush? Alto. E você não é para estar alto, é o nadir. É o ciclo circadiano que está baixo. Será que aquela questão da luz, ela realmente faz aumentar o ciclo cortisol dele? Depende do horário, sim. A luz, por exemplo? Sim, reduz, né? Quando você tem que começar a reduzir a exposição luminosa, seu cortisol vai começar a baixar. Enquanto você está hiperestimulado, com muita luz chegando na sua retina, tem vias que ligam a retina com a parte de hipotálamo. Então você vai continuar ali com o seu cortisol ainda produzindo, né? Porém, pode falar. Porque assim, eu estou falando isso porque assim, geralmente até umas 11 horas da noite, geralmente o pessoal, assim, na maioria, eu acredito, certo, tem a luz ligada em casa. Então sim, mas aí quando a gente vai fazer o exame, a gente pede em condições ideais, né? O paciente já está desacelerado, não tem feito atividade física, não tem gerido excesso de cafeína, entendeu? Mas mesmo que a gente não consiga ter as condições ideais, a gente também não faz diagnóstico de Cush só com um desses testes alterados. Então, se ele está só com o 23 horas salivar alterado, mas urina de 24 horas repetida, está normal, e cortisol com as 1 mg de dexa está normal, e eu ainda faço ainda o de 2 mg de está normal, esse paciente não tem síndrome de Cush, tá? Então, o único teste desses aí alterado também não fecha diagnóstico. Precisa de pelo menos 2 testes alterados. Precisa documentar que houve perda do ciclo circadiano da noite e também que houve perda do automatismo. Perda não, né? Teve automatismo. Teve perda da supressão. Então, de 24 horas na urina, que eu vou falar para vocês, está aqui, ó, elevação dos níveis. Essa paciente foi investigada e estava dentro de um ambulatório de endócrino, foi feita a pesquisa de síndrome de Cush. Ela tinha elevação dos níveis de cortisol urinário. Quanto que deu cortisol para os miligramas de dexametasona dela? 8, que é normal, professora? Normal é uma resposta abaixo de 1,8. Acima de 5, você tem uma alta especificidade para síndrome de Cush. E aí, eu fechei o diagnóstico de síndrome de Cushing para ela. O que é síndrome de Cushing? Ela tem excesso de glicocorticoide. E ela não está usando glicocorticoide de jeito nenhum. Então, esse aumento ele é endógeno. Quais são as duas possíveis causas? Ou assim, tem aquelas cânceres exóticos também. Sim, um tumor ou céu, um câncer de pulmão de pequenas células. Não, ela não fuma, a história de vida dela é super tranquila. Sobre essas, vamos trabalhar só com 2 possibilidades. Mas eu vou falar para vocês, sim, do câncer de pulmão. Mas seria ou tumor adrenal ou onde estimula. Qual seria?
Quem que estimula de forma mais direta que você conhece a adrenal? Você sabe que começa tudo no hipotálamo, mas é mais comum você ter um tumor aonde ali entre hipotálamo e adrenal. Quem está ali no meio? Com a glândula. Hipófise. Então, ou a gente pode ter um tumor na adrenal, ou a gente pode ter um tumor na hipófise, que é um tumor produtor de, que eu falei agora, qual é o hormônio que estimula a adrenal, que vem da hipófise? ACTH. Ou o paciente que tem síndrome de Cushing tem um tumor na hipófise ou um tumor na adrenal, no córtex da adrenal. E aí, para eu descobrir qual exame laboratorial eu vou solicitar? Para localizar a doença. Qual? O ACTH. Eu vou dosar o ACTH. Professora, eu vou fazer a imagem. Eu vou lá fazer uma ressonância da cabeça e uma tomografia do abdômen. Onde tiver um tumor é a doença. Perfeito! Ele está no grupo dos 10% que tem incidentaloma na adrenal e na hipófise. E aí você vai operar os dois, Não podemos ultrapassar as fases. 10% das pessoas têm incidentalomas, seja na tireoide, seja na hipófise, seja na adrenal. Tumor benigno, tá? E daí, não necessariamente ele é produtor de hormônio, porque os adenomas funcionantes não são tão comuns. Então, primeiro, vamos fazer etapas. Dose o ACTH, que você vai saber para onde você vai. Se você vai para a hipófise ou se você vai para a adrenal. Dosei o ACTH. O ACTH veio 48. O valor normal é até 45. Aonde está a doença? Gente, certeiro. Aonde está a doença? Hipófise. Se fosse na adrenal, como estaria o ACTH? Baixíssimo, suprimido, 5, 3, 4, tá? Estaria baixo. Então, se eu tenho um ACTH normal, e gente, eu coloquei 48 para não confundir vocês, mas se eu tivesse colocado 30, também era. Se eu tivesse colocado 40, também era. Se eu tivesse colocado 44, também era. Por quê? Se o ACTH está normal, diante do paciente com cortisol no céu, a doença está lá. Por quê? Não era para ele estar alto, normal, era para ele estar suprimido. Entendeu? Era para ele estar suprimidíssimo. Porque se esse eixo funciona, seu corpo funciona. Se alguma coisa está acontecendo com o seu cortisol elevado, o seu hipotálamo vai bloquear a CRH e automaticamente não vai chegar resposta nenhuma para a produção de ACTH. Se tem um ACTH bonitão, circulando, de boa, porque talvez ele que seja ocupado pela tua adrenal trabalhando assim. Isso é tão fácil? Não, isso não é tão fácil não. É fácil quando é assim. Quando ele está inapropriadamente normal, eu tenho que repetir esse ACTH, eu vou pedir a imagem. Vai ter imagem na hora, né, professora? Quem dera que fosse simples assim. Os adenomas produtores de ACTH, às vezes eles são pequenininhos, que às vezes a gente não detecta. O que tem que fazer, professora? O que vocês acham que eu tenho que fazer para achar esse tumor? Cateterismo de seios petróceos. Eu tenho que dosar lá no seio petroso, ACTH de cada lado, fazer a diferença da concentração para ver onde está saindo mais. Por quê? O neuro vai ter que operar um lado, porque eu sei que é central. Eu não achei muito bem a imagem, mas eu tenho que saber aonde que está produzindo mais ACTH, do lado direito e do lado esquerdo. Porque o neuro vai ter que ressecar ali aquela região da hipófise que está com maior concentração de cortisol. Alguma vez eu acompanhei esse exame? Não, muito raro. Já fiz até uma época lá na neuroendócrina, fiquei em São Paulo para ver se aparecia algum, mas não apareceu. Eu pedi outras coisas, mas não vi nenhum cateterismo de seio petroso. Mas só para você ver que as coisas não são tão fáceis. Claro, vocês não vão chegar a isso se você não for endócrino. Mas só para vocês terem essa noção de que não é fácil, não é só na tua vida diária sair pedindo cortisol ACTH para todo mundo. É muito difícil, as coisas não são tão fáceis assim, tá? E se você dosar
antes de você ter o raciocínio clínico que vocês tiveram aqui, que é a hipófise, se você não pediu a CTH, não tem esse raciocínio clínico, você vai pedir imagem demais. E claro, é fácil, depois você encaminha, né? Aí eu fico com problema. Quando eu não tenho o que fazer ali, eu tenho que fazer na adrenal também, para descobrir. Às vezes o paciente tem nódulo nas duas adrenais. Como que eu vou descobrir? Eu sei que tem nódulo, eu sei que ele tem síndrome de Cushing, a CTH é independente. Desculpa, a CTH é independente quando é na adrenal. Mas ele tem um nódulo na adrenal direita e na adrenal esquerda. Qual vai operar? Tem que fazer a mesma coisa. Tem que ir lá na adrenal, ali na veia, e dosar o cortisol. Fazer um monte de concentração, um monte de testes. Entendeu? Para ver de onde está vindo a concentração para você naquela adrenal. Não, mas isso não é a vida de vocês, não, graças a Deus, né? Mas vocês entenderam. Então, se o CTH deu 48, que exame de imagem eu vou pedir? A ressonância da cabeça, da hipófise, tá? Então, só rapidinho aqui, quem estimula o ACTH no ofisário é o CRH, produzido no hipotálamo, no núcleo paraventricular, que é o mesmo núcleo que libera o ADH, que é a vasopressina. Quem faz feedback com o CRH a nível adrenal são os glicocorticoides. Por que eu preciso saber disso, professora? Porque o córtex adrenal produz só glicocorticoide? Não. O que mais que o córtex adrenal produz? Aldosterona na zona. Que zona do córtex adrenal produz aldosterona? Zona glomerulosa, zona fascicular e zona reticular. Qual a zona que produz aldosterona? Zona glomerulosa. Tá? E produz também na zona reticular os andrógenos. O DEA, o sulfato de DEA. Por que eu preciso saber disso, professora? Porque o único hormônio ali do córtex adrenal que faz feedback negativo são os glicocorticoides. Então, se o paciente está usando DEA, ele vai ter outros problemas se ele está usando sem necessidade, mas ele não vai ter uma insuficiência adrenal, tá? Secundária, tá? Não vai bloquear o eixo DEA, não vai bloquear o eixo. Vai causar inúmeros efeitos adversos, androgênicos, mas não vai fazer bloqueio ali a nível de CRH, porque quem faz bloqueio são os glicocorticoides. Tem ritmo circadiano, o ACTH, dependente do padrão noite, vigília e sono. A ação do ACTH é no tamanho, na função e nas estruturas adrenais, e a estimulação do ACTH ali nas células do córtex adrenal vai induzir a esteroidogênese. As glândulas adrenais nós temos duas, né, sobre o rim. 90% do peso da adrenal corresponde ao córtex e 10% à medula. E elas estão bem ali na região póstero-medial, aqui sobre o rim. Como que é dividido a histologia? Gente, falei para vocês que tem córtex e medula. A gente não tem tempo hábil de falar das doenças da medula adrenal, que na verdade a gente falaria do feocromocitoma. Aonde eu quero que vocês estudem fel, quando vocês estiverem estudando hipertensão arterial secundária na cardio. Que ali, para vocês, para a vida de vocês, como generalistas, vocês vão ter que lembrar do fel um paciente com hipertensão arterial secundária, tá? Ou pacientes com picos hipertensivos com outros sintomas que lembrem os paroxismos do feocromocitoma. Então, uma paciente chegou comigo esses dias, recente, com picos hipertensivos, uma paciente preventiva de 46 anos, e quando ela tinha a hipertensão, ela tinha uma crise de cefaleia muito intensa, ficava com o rosto quente. Isso é um paroxismo. Aí a gente, não foi só eu, o cardiologista já investigou, feocromocitoma, fez a pesquisa das catecolaminas, plasmáticas e urinárias, adrenalina, dopamina, dosatura, e a gente vai esperar os resultados. Porém, as pessoas são muito, como é que eu posso te dizer, apressadas. Aí o outro cardiologista nem esperou esse exame sair, já pediu a exame de imagem das adrenais, mas não veio nenhuma alteração. Porém,
essas catecolaminas não são produzidas só na adrenal. Elas podem ser produzidas em locais que são paragangliomas. Então também não vai excluir, ela tem os paroxísmos, não vou excluir de forma completa que não seja um tumor em outra localização, também produtor de catecolaminas. Professora, e se os exames de urina dela vier alto, a urina de 24 horas, é muito elevado com essas alterações, aumento de catecolaminas, a gente vai ter que fazer para ela tipo um PET, entendeu? Um PET com marcação específica para catecolaminas que existe, tá? Para a gente poder localizar ali a imagem do tumor, né? Então, assim, mas já pediram a ressonância, colocaram na cabeça dela que estava tudo normal, que ela não tinha nada, e que era ansiedade, e ela está tomando remédio para ansiedade e está tomando propranolol para as crises de enxaqueca. Vamos esperar, daí depois eu falo para vocês. Eu quero muito que seja tudo benigno, mas a gente não tem como fazer diagnóstico de ansiedade, tendo que excluir primeiro isso, né? Então, o paciente, a gente sabe que o córtex é dividido em 3 zonas, vamos falar da medula, mas vamos focar aqui no córtex adrenal. Zona glomerulosa representa 15%, 75% do córtex, zona fasciculada, e zona reticular, 10%. A zona glomerulosa, produção principalmente de aldosterona. A zona fascicular, por possuir as células claras, produz principalmente cortisol, mas também pode produzir um pouquinho de androgênios. E a zona reticular pode produzir um pouquinho de cortisol, um pouquinho, mas mais importante, androgênios. Por que a zona glomerulosa também não produz cortisol? Porque ela é deficiente da enzima 17-alfa-hidroxilase, que é a enzima limitadora da síntese de cortisol, tá? Então eu tenho a cápsula. Logo abaixo da cápsula eu tenho o córtex, e o córtex, a primeira, logo abaixo da cápsula é a zona glomerulosa, depois a zona fasciculada, e a zona reticular é a mais interna, bem pertinho da medula adrenal. Uma outra fotinho, só para vocês lembrarem: glomerulosa, aldosterona, fascicular é cortisol e reticular, androgênios. Quais são os principais esteroides suprarrenais? Os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os andrógenos. Por que o corticoide, o cortisol, recebe esse nome classificatório, glicocorticoide? Falei para vocês lá na aula de diabetes. Ele tem uma ação muito importante sobre o metabolismo da glicose. Muito, tá? Mineralocorticoides. É o aldosterona, que tem uma ação muito importante sobre os minerais. Quais são os dois minerais que interferem muito ali a aldosterona com a concentração? Sódio e potássio. Para ter a esteroidogênese, a gente sabe que o precursor da esteroidogênese é o colesterol. E a principal fonte é o LDL. Como que acontece essa captação? Tem receptores celulares nas células do córtex que são específicos. A LDL, que é a molécula de colesterol, ela é internalizada por endocitose, as vesículas vão captar aquela molécula, depois essa vesícula contendo o colesterol, ele é fundido com lisossomos, é a degradação enzimática, e libera o colesterol livre, tá? Então precisa de colesterol sim para esteroidogênese. E isso é um argumento que alguns médicos utilizam contra o uso das estatinas. Porque quando a gente propõe um tratamento para estatina, a gente quer baixar qual molécula? O LDL, tá? Que é a mais aterogênica, é aquela que tem maior ação em placa de ateroma, inflamação. Só que a gente sabe, gente, que hoje até o LDL 18, 20, não houve nenhum impacto na redução dos nossos hormônios. Não foi suficiente para acabar com a esteroidogênese. Então hoje não tem esse argumento de um paciente com alto risco cardiovascular que precisa de uma meta abaixo de 50, não tenha que usar estatina porque ele vai ficar sem hormônio. Não é verdade. Os estudos já comprovaram, tá? Que não há essa questão de síntese hormonal baixa quando você está almejando a LDL baixa para redução de risco cardiovascular. Por quê? Porque a nossa célula, a célula do córtex, ela também produz LDL. Tá? Ela produz LDL. Existe uma
via endógena também de produção de LDL. Então não há anulação da síntese da esteroidogênese quando a gente está usando estatina. Não estou falando que a estatina não tem outros efeitos colaterais, tem. Estatina aumenta o risco de diabetes, tá? A estatina pode ser hepatotóxica, a estatina pode causar lesão muscular, vários efeitos colaterais. Porém, isso tudo você consegue controlar quando você está usando. Você faz controle de CK, você faz avaliação de TGO e TGP, você avalia a glicemia do paciente. Por isso é que tem uma classificação de risco para você indicar ou não estatina. Você não vai indicar estatina para todo mundo. Você vai classificar o paciente, qual é o risco desse paciente, qual o benefício da estatina e qual a dose da estatina. O paciente que não é diabético, o risco dele não é alto. Às vezes vai ser intermediário. Se ele não tem doença renal crônica, albuminúria, não tem nada, paciente rígido, mas está com LDL alto, o colesterol dele vamos estratificar, às vezes ele tem um HDL muito bom, então acaba que nem todo mundo vai usar a estatina, tá? Se você às vezes está prescrevendo muita estatina, talvez você não está classificando seu paciente. Aí merece crítica, porque na hora que você vai colocar ali o risco de você desenvolver um diabetes por causa disso, ou aumentar a glicemia dele, é maior do que o benefício que você está tendo, tá? A esteroidogênese, eu não vou falar muito disso, porque quem vai falar disso para vocês vai ser o professor da AGO, Marco Aurélio. Nossa, ele vai cobrar cada enzima de vocês, cada etapa que você tem que sofrer com ele, porque você não precisa, tá? Para vocês entenderem só a sequência, começa aqui, colesterol. Todas as zonas vão utilizar aquele colesterol, porque todos esses hormônios são esteroides, então precisa do colesterol. Mas o que vai sintetizar em cada via vai depender de todas as reações que vão acontecer com as enzimas que tem presente em cada célula, em cada zona. Então aqui, na zona glomerulose, a gente vai ter a produção de aldosterona. Essa é a etapa. Colesterol, a pregnenolona, ela é meio que para todas, e aí a partir de todas ela vai se transformar num hormônio específico, e cada etapa dessa são enzimas necessárias para a esteroidogênese em cada zona. Qual a importância de você saber isso aqui hoje para você? Saber por que é produzida a aldosterona, como que é? Você não precisa de todas essas etapas. O que vocês precisam entender são duas enzimas que são essenciais, que é a 21-hidroxilase e a 11-beta-hidroxilase, porque são duas situações que estão frequentes na pediatria ou na vida adulta de deficiência. São as enzimas mais estudadas da esteroidogênese, onde há uma deficiência e gera uma doença muito conhecida. Qual é o nome da doença? Que tem a ver com o nome da matéria e aumento da glândula. Hiperplasia adrenal congênita. Né? Do pezinho, sabe? Mas teste do pezinho vem hipotiroidismo, um monte de outra doença, né? Então, a hiperplasia adrenal congênita é a deficiência da enzima ou 21-alfa-hidroxilase ou da 11-beta-hidroxilase. E aí, a manifestação clínica vai depender de quanto ela não está produzindo essa enzima. Então, se ela tem uma deficiência muito importante, pegou muita parte ali da produção, ela vai desenvolver isso ao nascimento. Se é uma mutação que gerou uma perda de função um pouquinho menor, talvez só vai se apresentar na forma adulta com a forma não virilizante, que é a forma não clássica da doença, né? Mas se tem uma deficiência completa, a criança vai ter a forma virilizante perdedora de sal, que é diagnóstico logo ao nascimento. Professora, eu não estou entendendo como que vai ser virilizante. Por que vai ser virilizante? Por que a criança nasce com a genitália ambígua? Por que parece que é um pênis e não uma vagina? Por que a criança nasce perdendo sal? Vamos entender as etapas. Tem deficiência da 21-alfa-hidroxilase. Precisa da 21 para a produção de cortisol? Vamos falar da 21, que é a mais comum. Precisa. Se eu não tenho a 21, eu não vou transformar 17-hidroxiprogesterona em 11-desoxicortisol. Então eu não vou transformar, porque eu não tenho 11-desoxicortisol para transformar em cortisol.
vai parar aqui, tá? Então eu não vou ter a produção do glicocorticoide. O que eu ensinei para vocês? Quem é o hormônio que faz feedback com o CRH? É o glicocorticoide. É a aldosterona? É o DEA? Não. Então, se eu não tenho glicocorticoide, mas eu tenho DEA, o DEA está sendo produzido na adrenal? Na hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21 de oxilase? O DEA está sendo produzido? Normalmente? Tá. A aldosterona está sendo produzida? Se for uma deficiência muito importante, também não está sendo produzida. Mas tudo bem, se ela estivesse sendo produzida, ela ia lá falar para o CRH que está tudo bem com a adrenal? Não. Então, se não chega feedback na adrenal, o que vai acontecer com o CRH? Vai aumentar. O que vai acontecer com a CTH? Vai aumentar. E ele vai estimular quem? A adrenal. Para produzir o quê? O que está faltando. O que está faltando? Cortisol. Vai conseguir? Não. Mas vai conseguir aumentar o estímulo de produção de quê? Androgênio e talvez um pouquinho de aldosterona. O professor Lázaro falou que a aldosterona também tem a 21-hidroxilase. Também. Só que a gente também consegue produzir aldosterona por outra via, né? Mas mesmo assim, a aldosterona nessa fase não seria também importante para fazer feedback. Então, continua repetidamente essa tentativa de produção e aquilo que tem como produzir, produz, aquilo que não tem, não produz. Então, aquilo que vai produzir maior excesso, considerando que não consegue produzir isso aqui, nem isso aqui, vai ser o quê? Androgênio. E um androgênio numa mulher, uma bebê, dentro da barriga da mãe, ou dentro da barriga da mãe que ela já está virilizada. O que vai acontecer com a vagina? Vai se diferenciar em, praticamente vai tentar ali os grandes lábios, vão virar como se fosse uma bolsa escrotal, e o clítoris vai ficar hipertrofiado, vai virilizar. E é isso que acontece com o menininho. Por que o menininho nasce com genitália de menininho? Porque ele tem Y. E durante o desenvolvimento fetal, o Y é ativado para a produção de testosterona intraútero para diferenciação sexual. Tanto que, antigamente, o hermafroditismo, que a gente não chama mais assim, a gente chama de distúrbios da diferenciação sexual, a criança é homem, só que tinha uma mutação no gene e não liberava a testosterona intraútero, e aí o que acontecia? Não tinha diferenciação sexual. Mas é um menino? Meu Deus, como é que faz esse diagnóstico? É difícil? Às vezes lá na infância, tá? Então aqui a criança nasce virilizada. E às vezes, se a síndrome for impactante na concentração de aldosterona, também faz a forma perdedora de sal. Hoje é proibido uma criança com genitália ambígua ser registrada antes do cariótipo. Tá? Isso em grandes centros. No interior, não tem cara de menina, não tem cara de menino. E isso é tão grave que eu já atendi uma criança de 7 anos aqui na Zona Cruz, que era uma menina com hiperplasia adrenal congênita. E na hora que foi registrada, como foi registrada? Como menino. Como que descobriram que era uma menina? Teve uma dor de barriga muito forte, foi fazer uma operação. O que achou? Útero e ovário. Só que o útero e ovário de uma criança de 6, 5 anos, ele está estimulado? Está produzindo estrogênio? Não. Gente, se você pegar uma menina e botar o cabelo, nem curtir, vestido de menino é o quê? É um menino. É um menino. E se você ensinar que ele é um menino, ele vai ser um menino. E até que durante o desenvolvimento inicial daquela criança, ela tinha mais androgênio do que estrogênio. Estrogênio ela não tinha, porque o estrogênio não tem estrogênio durante a fase intraútera. O menino vai ter androgênio para diferenciação e essa criança tinha androgênio o tempo inteiro. Nem o menino hoje não tem androgênio. O menino de 5 anos não tem androgênio. Mas uma menina com hiperplasia adrenal congênita tem androgênio. Entendeu? Então é totalmente diferente. Então, ela tem androgênio mais do que o menino na idade dela.
mas ela é uma menina. E foi criada até descobrir. Quando descobriu que era uma menina, a mãe, acho que era de Ariquém, foi para São Paulo, urgente. Ficou lá na USP, fez levantamento na USP, eu não sei quantos anos ela tinha, nem lembro se ela chegou comigo, ela tinha uns 2 anos de USP já quando ela chegou comigo. E qual foi a decisão dessa criança? Permanecer como menina. Entendeu? Fizeram uma reunião com psicólogo, psiquiatra, social, endócrino, geneticista, o caramba, e decidiram que ela vai ser, que ele vai ser um menino. E vai ser um menino, registrado como menino, só que vai ser um menino diferente. Porque vai ser um menino que vai ter que usar hormônio masculino o resto da vida. Porque ele eu não posso. Não, professor, é só deixar ele produzir hormônio. Não, ele não pode produzir hormônio. Eu tenho que dar cortisol para ele tem que ter prazer renal. Eu tenho que tratar ele com cortisol. E quando eu começo a tratar ele com cortisol, que é o tratamento dele, automaticamente vai reduzir a produção de estrogênio, não é verdade? Se eu dou glicocorticoide, eu estou tratando a doença, dando glicocorticoide, ele precisa para outros fatores, o glicocorticoide é essencial na vida dessa criança, e ela usa desde que ela nasceu, e abaixar, agora já baixou os níveis de estrogênio, porque ela está fazendo o tratamento correto com corticoide, só que vai ter um momento da vida dele que vai fazer estrogênio, não é verdade? Porque ele não vai ter estrogênio, porque os ovários foram retirados, tem que retirar glândula, retirou o ovário, retirou o útero, agora ele é um homem. Homem não tem ovário e não tem útero, então foi retirado a gônada dele e o útero dele, agora ele é dele. E quando ele fizer 13 anos, 12 anos, ele vai começar a fazer reposição de testosterona. Porque se ele ficar sem ovário, sem estrogênio, sem testosterona, osteoporose, inúmeros problemas cardiovasculares e metabólicos. Então, hoje ele vai ter que usar corticoide para sempre e quando chegar ali por volta dos 13 anos, a gente começa a reposição de testosterona para masculinizar. Agora, o grande problema disso tudo é que nunca vai ter filho dele. Né? Não vai ter filho dele. Por quê? Porque ele não tem espermatozoide e ele não tem mais gônada. Ah, professora, mas poderia congelar. Mas ele ia entrar com óvulo. Então ele teria que casar com um homem para dar certo, não é verdade? Mas ele gosta de menina. Então ele não vai entrar com o mesmo. Não tem como. Então assim, é bem complicado isso. No dia que ele quiser ser papai, muito provavelmente, como é que vai ter que ser? Um sêmen de doador. Tá? Então é bem complexo isso, mas foi pensado, tudo foi pensado. E o dano maior para essa criança seria de uma hora para outra ele virar mulher. Isso é muito mais fácil explicar que ele não vai poder ter filho do que explicar que ele vai ser mulher quando na verdade ele já era um homem. Então hoje, para evitar isso, qualquer criança que nasça com genitália ovípara tem que fazer cariótipo, porque se for XY é homem, e se for XX é mulher. Tá, só uma pergunta. Nesse caso, ele deveria ter diagnosticado no teste Brasil? Pois é, mas aí a gente não sabe se foi feito, passou, né? se foi interpretado, de que forma foi. Às vezes veio. E qual é o exame que é feito no teste de pezinho? E qual é o exame de triagem para diagnosticar a hiperplasia? Nessa cascata aqui, vocês vão me dizer. 5 vai estar alto, assim. 17 drogas de progesterona. Muitas vezes passou batido esse exame, veio discretamente alto, ou veio alto e não interpretaram de forma correta, entendeu? Como é que era o cariótipo dele mesmo? XX. É uma menina, entendeu? Como não tinha as enzimas, aí você fazia Muito androgênio. Como não tem a enzima transgeral do glicocorticoide, não tinha feedback. Não tem feedback no CRH. Por isso que preferiram tirar o... Sim, preferiram fazer que ele fosse menino, porque imagina, com 7 anos, 8 anos, tu foi criado com menino, todos os teus amiguinhos, todo mundo te chama de João, tu é o João, e de uma hora para outra, tu não é João mais. Tu é Maria, nunca vai entrar na cabeça de uma criança, nunca. Então, foi muito difícil, mas não falaram isso, eu acho para ele, não falaram que ele era uma menina, e eu nunca nem falei isso em consulta. Eu sempre falo sobre o tratamento, né, João, a gente vai ter que tomar esse remedinho, João, para você estar sempre saudável. Ó, João, a tua glândula não funciona, tu vai tomar esse remédio. Quando tu crescer, essa glândula também não funciona, tu vai ter que tomar esse outro. Ó, como essa glândula não funciona, se ela ficar aí dentro de você, ela pode virar coisa ruim. Então,
precisar tirar, porque essa glândula ela não funciona, ela veio com defeito. Então a gente vai precisar tirar. Então foi tudo meio que assim, para ele entender. E aí ele fez a cirurgia, tirou o ovário, tirou o útero, tá? E aí, quando ele tiver maturidade suficiente, ele vai entender qual é a doença dele e por que fizeram isso, e vai ficar super feliz, porque ele vai entender que respeitaram aquilo que ele queria desde o começo, né? Então é difícil, é complexo, mas hoje a gente tem formas e formas de lidar com isso. Psicólogo, não deixou de fazer, faz, entendeu? Mas é importante, e é aqui que entra a importância da espermatogênese, você conhecer isso aqui para você fazer um diagnóstico. Agora, vou dizer outra coisa para vocês: essas doenças elas podem chegar na fase adulta da mulher e se apresentar simplesmente com hiperandrogenismo. Por isso que quando vocês aprenderem sobre ovário policístico, SOP é diagnóstico de exclusão. Antes de pensar em falar de diagnóstico de SOP, vocês têm que excluir hiperplasia adrenal congênita, porque também é causa de hiperandrogenismo e é uma causa tratável, reversível de hiperandrogenismo e que pode, às vezes, salvar uma vida. Por quê? Porque se falta um pouquinho de cortisol para aquela paciente, que se ela desenvolveu só na fase adulta, ela tem uma produção ainda suficiente para os momentos mais importantes da vida dela. O dia a dia ela consegue dar conta do cortisol. Só que em fase de uma cirurgia, um Covid, uma dengue, uma coisa mais grave, talvez ela não dê conta e ela faça um quadro mais arrastado, demore mais para se recuperar, porque ela não tem o hormônio anti-inflamatório do estresse, que é o cortisol, tá? E aí eu preciso tratar essa paciente quando eu faço o diagnóstico, eu não vou ficar dando só espironolactona, não sei o que, anticoncepcional, eu vou tratar da forma correta, às vezes você vai precisar repor o corticoide, tá? Por isso que a gente precisa saber. E outra coisa, essa mulher com hiperandrogenismo, hiperplasia adrenal congênita, como é que eu vou tratar ela quando ela deseja engravidar? Como é que eu baixo os androgênios de uma mulher no ovário policístico que não tem obesidade, que não tem resistência insulínica? O antiandrogênico. Uma mulher que deseja engravidar pode estar usando antiandrogênico? E se ela deseja engravidar, ela vai usar anticoncepcional? Não. Como é que eu vou melhorar o hiperandrogenismo dela para ela poder ovular? Eu preciso saber o que ela tem. Porque se ela tem hiperandrogenismo por SOP, tem mutações no ovário que levam a hiperandrogenismo, uma SOP não associada à obesidade, eu vou fazer indução. Vou fazer indução de ovulação, vou encaminhar até para fertilização. Mas se essa paciente tem hiperplasia adrenal congênita e eu também faço indução, esse excesso de androgênio, se não for tratado, pode prejudicar, inclusive, o bebê. Entendeu? Ela pode engravidar. Eu fiz lá uma fertilização, consegui fazer ela engravidar. Então eu preciso diagnosticar. Então toda mulher com síndrome do ovário policístico só fecha o diagnóstico de síndrome do ovário policístico se eu fiz os outros diagnósticos de exclusão. Então toda mulher com SOP no meu consultório faz o quê? 17 graus de progesterona. Se for gordinha, com sobrepeso, vai fazer rastreio para quê? Que a gente está tendo aula? Que é causa de hiperandrogenismo, síndrome de Cushing, tá? Tem que dosar prolactina. Não é só falar, olha, o ovário deu policístico, vamos tratar aqui com policístico. E a mulher emagrece e não melhora. E não melhora o androgenismo, e não melhora nada. Ela só emagrecendo, já não entende porquê. E você dando espironolactona, e você passando anticoncepcional, e nada dela melhorar. Tem que fazer investigação, tá? Diagnóstico de exclusão só. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que a zona glomerulosa, que produz a aldosterona, ela precisa, sim, do colesterol, ela precisa de toda a ativação, mas que a hora de transformar costicosterona em aldosterona através da enzima aldosterona sintetase, a angiotensina estimula diretamente isso aqui. Ou seja, o sistema renina-angiotensina e aldosterona podem continuar funcionando independente do ACTH. Como assim, professora? Mas o ACTH não é o hormônio que manda o LDL para dentro da célula e é a partir do LDL que tem tudo isso? Então, se não tem ACTH, não tem aldosterona. É errado.
Se não tem ACTH, não tem corticoide, não tem DEA, mas tem aldosterona. Então, insuficiência adrenal primária sempre vai ter deficiência de aldosterona. Sempre, porque eu destruí o córtex adrenal. Não tem como produzir aldosterona se o córtex está destruído. Mas a insuficiência adrenal secundária pode haver ainda manutenção dos níveis de aldosterona. Pode falar. Não, eu só estou pegando se você me quer. Aham. Secundário seria um problema lá na hipófise. Na hipófise, que não chega a CTH. Mas a CTH é importante, doutora, para internalizar o LDL. É, mas a gente na lei não produz um pouquinho de LDL dentro da célula? E aonde que ia agir aqui o LDL e o ACTH? Aqui no início do LDL ser internalizado. O resto tudo aqui depende só do aparato enzimático da célula do córtex. E a lesão não é aqui no córtex. A lesão é lá na hipófise. Se o córtex está mantido, eu consigo ter estímulo para a produção de aldosterona vindo do sistema renina-angiotensina, aldosterona. Vocês saberem que às vezes as manifestações clínicas da insuficiência adrenal primária e secundária vão ser diferentes. A primária vai cursar com muito sintoma dependente de aldosterona. A secundária nem tanto, tá? Essa aqui é muito chato, é muito específico. Gente, eu vou ficar falando aqui em cima para vocês, vocês não vão aguentar. Glicocorticoide, metabolismo hepático. Assim como todo hormônio tem meia-vida, é metabolizado, senão ele ficar agindo durante 60 horas, 90 horas. Não, ele tem meia-vida. Então, meia-vida é de 70 a 120 minutos. E aonde ele é inativado, principalmente no fígado, a inativação do cortisol em cortisona pela enzima 11-beta-hidroxisteroide do tipo 1. Professora, por que eu preciso saber disso? Pacientes com insuficiência hepática não vão ter essa inativação. Se você for prescrever glicocorticoide para esse paciente, como é que vai ter que ser a sua posologia igual aos outros pacientes? Não, às vezes tem que usar doses menores, tá? Como é que agem os glicocorticoides? Para que são importantes no nosso corpo? O metabolismo dos carboidratos, que a gente já falou, o metabolismo dos lipídios, então aumenta o depósito hepático de tudo que a insulina faz, ele faz o contrário. Então a insulina faz o quê? Armazena ou deixa alta a nossa glicose. Ela faz com que a gente reduza a glicose ou a gente aumente a nossa glicose. Então a insulina é um hormônio hipoglicemiante. E o glicocorticoide é um hormônio hiper, porque ele é contra-insulínico, tá? Então, aumenta a resistência insulínica, aumenta a gliconeogênese, promove, na verdade não é que aumenta o depósito de glicogênio hepático, ele aumenta a utilização de glicogênio hepático, tá? Diminui, tá errado a certinho. E distribuição do tecido adiposo, promovendo obesidade visceral, que é lá o caso da paciente, tá? O grande efeito farmacológico dos glicocorticoides é aqui, como ação anti-inflamatória no sistema imune, né? Então, ação direta no linfócito B e T, diminuindo a imunoglobulina, inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias. Dentro dessa parte de leucócitos, ele reduz os eosinófilos, basófilos e linfócitos, mas ele aumenta a contagem total dos neutrófilos, ou seja, ele faz uma leucocitose com baixa dos eosinófilos e na insuficiência adrenal eu tenho o quê? Leucopenia com eosinofilia, tá? Ele diminui os eosinófilos, mas ele aumenta a contagem total de neutrófilos. Professora, por que eu preciso saber disso? Às vezes um paciente que está usando glicocorticoide não está com infecção. Essa leucocitose é simplesmente do uso do glicocorticoide. E às vezes o paciente chega simplesmente a febril, sem nada, mas é um paciente que está fazendo uso de glicocorticoide, está gripado, começou a usar o xaropezinho lá do COID D por conta própria, chegou com leucócitos elevados, o médico viu que ele está febril, viu que não tem desvio à esquerda, mas colocou antibiótico baseado no leucócito aumentado pelo uso do glicocorticoide, tá? Então, o uso do glicocorticoide faz leucocitose, tá? E o paciente que tem síndrome de Cushing vai fazer também leucocitose, tá? Outra coisa que facilita a resposta imunológica, como diminuindo
diminuindo a inflamação é diminuir a diferenciação de monócitos para macrófagos. Então ele inibe essa resposta, né? Ele é um anti-inflamatório, então a gente vai diminuir a resposta inflamatória, que é o que eu quero quando o paciente tem uma doença autoimune. Eu quero reduzir a reação inflamatória, porque aquela inflamação ela vai contra o próprio corpo, tá? Então o que eu faço quando o paciente tem uma doença inflamatória? Eu prescrevo corticoide. Claro que existem várias outras medicações mais modernas, com menos efeitos colaterais, mas gente, o que eu vejo sempre acaba onde? No corticoide. Não tem, a resposta é infinitamente mais forte. Claro que as pessoas têm um monte de efeitos colaterais, vocês vão dizer aqui, depois vocês estudarem fisiologia. Com relação ao metabolismo do cálcio e dos ossos, aumenta o risco de osteopenia e osteoporose, porque o glicocorticoide diminui a absorção de cálcio a nível intestinal e aumenta a excreção de cálcio urinário, tá? Fazendo o que então? Um déficit de cálcio no corpo, tá? Então ele induz uma perda de cálcio e uma queda da absorção intestinal de cálcio, então resultando em maior chance de osteopenia e osteoporose. Pacientes usuários de glicocorticoides são candidatos a fazer densitometria óssea fora do padrão convencional, tá? Buscando uma osteoporose secundária, né? Então, há um maior risco de osteoporose nos usuários crônicos de glicocorticoide e nos pacientes com síndrome de Cushing. Mas eu estou falando para vocês usuários crônicos porque a síndrome de Cushing que vocês vão se deparar com maior frequência não é endógeno, é exógeno, tá? No sistema endócrino, há muitas relações de glicocorticoide com os outros hormônios, interações mesmo a nível de celular, hormonal, tá? Não induzindo doença, mas induzindo alterações laboratoriais, que são as chamadas armadilhas na endócrina. O excesso de glicocorticoide reduz o LH, reduz o FSH, reduz o TSH e reduz o GH. Por que eu preciso saber disso, professora? Porque às vezes um paciente que nunca tinha alteração da tireoide, não tem doença da tireoide, faz o exame de TSH e está com o TSH suprimido. O TSH de 0,2, 0,3. Só que o T4 livre e o T3 dele está normal. E aí o médico fica, meu Deus do céu, por que esse TSH está alterado? Está muito baixo. E ele repete, dá mais baixo ainda. E ele começa a achar que o paciente tem um hipocentral. Porque o TSH está baixo, mas o hormônio não está alto, está normal, fica sem saber o que está acontecendo. Então acaba que o paciente acaba fazendo exames necessários, porque o médico não sabe que o uso do glicocorticoide reduz os níveis de TSH e até mesmo de GH. Mas o GH é um hormônio que é menos dosado no dia a dia do que TSH. Então é muito mais comum você estar usando glicocorticoide, fazer avaliação da tireoide e acabar coincidindo isso, né? Efeito dos glicocorticoides nos olhos, aumenta a pressão intraocular. Como a doença que pode acontecer nos usuários de glicocorticoide, se há aumento da PIL, qual é a doença que está associada? Glaucoma, tá? Pacientes que são portadores de glaucoma tem uma lista gigante de remédios que não pode usar. Uma delas, com cautela, é o uso do glicocorticoide. Na pele, o músculo do glicocorticoide em excesso reduz a síntese de colágeno, causando como se fosse uma fragilidade na pele, tá? Então a pele fica mais sensível, né? Qualquer batidinha, o epitélio fica mais sensível, então pode fazer manchas, né? É uma fragilidade tanto da pele quanto capilar, por isso que faz equimoses com facilidade, tá? Tem uma fragilidade capilar e a pele também fica mais fina, mais friável. Atrofia muscular, no sistema muscular, então atrofia muscular, mialgia, dor. E no sistema nervoso central pode ocasionar tanto em excesso psicose, induzindo por corticoide, ou depressão, tá? Então ele pode causar agitação. Algumas pessoas relatam que ficam agitadas e ansiosas quando estão usando o glicocorticoide. As pessoas que já têm um humor legal, que não são deprimidas, muitas vezes vão referir agitação psicomotora com doses um pouquinho mais altas de glicocorticoide. Vocês já tomaram glicocorticoide de 40 mg? Eu já tomei. Gente, realmente, eu fiquei bem acelerada, bem agitada, porque eu já sou serelepe, já sou agitada, então eu fiquei muito agitada com o glicocorticoide. Então, pra mim, não foi legal. Oi? O humor muda, não é legal. E vou te dizer uma coisa,
Uma questão de prova de reumatologia muito importante. Paciente com lúpus, alguma doença, na verdade o lúpus, porque o lúpus também tem a psicose lúpica, você tem que aprender a fazer diagnóstico diferencial entre psicose lúpica e psicose induzida por glicocorticoide. Não tem nenhuma prova de residência que não cai isso. Vocês não caíram para a prova de vocês de reumato, não? Porque vocês tiveram lúpus? Pode perguntar lá se não vai cair, depois eles me contam, porque é uma coisa que é pegadinha mesmo. Você vai lá e coloca uma manifestação psiquiátrica da paciente, justifica-se pelo, aí sei lá, psicose lúpica. Mas ela colocou no caso clínico que o paciente está precisando usar dose altíssima de glicocorticoide. Então vai colocar paciente, vinha em remissão, ela precisou fazer uso de 1 mg por quilo de prednisona. Logo após começou a aparecer não sei o que. Qual é a resposta? Psicose induzida por glicocorticoide, não psicose lúpica, tá? Mas às vezes vocês não vão falar que o corticoide causa psicose, mas causa, tá? Aqui só para falar e lembrar para vocês que a aldosterona na zona glomerulose, que a importância é de regulação e controle do volume extracelular e as concentrações de potássio, e ela não é controlada só pelo ACTH. Ela também é controlada pelos níveis sérios de potássio, pela angiotensina que é estimulada lá no sistema, renina, angiotensina e aí no final a aldosterona, tá? Aqui é mais específico da nefro, vou pular porque a gente tem pouco tempo, tá? Angiotensina, e a gente chegou no nosso córtex. Vou falar só o que a gente já falou de Cushing, que eu já falei isso tudo para vocês. Síndrome de Cushing, exposição prolongada a quantidades excessivas de glicocorticoide, endógena causa mais comum, exógena é por conta de uso de glicocorticoide. A endógena é uma hiperfunção crônica, hiperprodução crônica de cortisol, que pode ser adrenal, vinda de uma glândula adrenal, ou vinda por estimulação da hipófise. Pode acometer qualquer faixa etária. É uma doença rara, apesar de todo mundo falar, é uma doença rara, e por conta de tudo aquilo que a gente falou, aumentar glicose, né, aumenta peso, levando a obesidade, então aumenta risco cardiovascular, favorece dislipidemia, o que mais? Pode aumentar os níveis de pressão. Então é uma doença com altíssima morbidade e mortalidade, não pela doença em si, mas tudo que a doença ocasiona metabolicamente por conta de obesidade, diabetes, né, aumento do colesterol, aumento da inflamação. Quais são as duas causas? A CTH dependente e a CTH independente. A CTH dependente é quando é central, hipofisária, e independente porque não depende do estímulo da CTH. A adrenal fica liberando glicocorticoide de forma autônoma. A mais comum é a doença de Cushing. Professora, mas a senhora não falou de doença de Cushing, a senhora falou de síndrome. O que é a doença de Cushing? É a síndrome de Cushing gerada por um adenoma na hipófise. Tá? Então, a síndrome de Cushing, originada por um adenoma hipofisário, produtor de ACTH, é chamada de doença de Cushing. Qual é a diferença entre síndrome de Cushing e doença de Cushing? Síndrome de Cushing é qualquer alteração clínica resultante do excesso de cortisol. A doença de Cushing é quando esse excesso de cortisol está sendo produzido por um tumor produtor de adenoma na hipófise, estimulando o córtex. Claro que o cortisol só pode ser produzido em um lugar, só no córtex adrenal. Mas a doença de Cushing não está no córtex, está na hipófise anterior, tá? A mais comum então é essa, tá? A causa mais comum, sexo feminino, geralmente é um adenoma bem pequenininho, menor do que 1 centímetro, que é um microadenoma, e a progressão da doença é lenta, por isso que o diagnóstico não é rápido de fazer, tá? Outra causa é a CTH independente, mas representa só 30% dos casos de síndrome de Cushing, e na maioria das vezes a doença lá na adrenal é um adenoma, não é um câncer, tá? Então a lesão que produz o cortisol lá na adrenal, que pode dar uma síndrome de Cushing, ela é na maioria das vezes benigna, é um adenoma e não carcinoma. As manifestações clínicas eu vou acabar aqui nesse slide, tá?
Tudo isso aqui eu expliquei quando eu expliquei a fisiologia. Quer ver? Falei de obesidade, não falei? Por que giba? Acúmulo de gordura. Aqui é gordura, aumento da concentração adiposa. Tudo isso aqui é aumento da gordura. Giba, preenchimento das fossas supraclaviculares, face em lua cheia. Por que a pletora? O que eu falei da pele? Você pega e fica mais fina. Os vasos, a vasodilatação mais superficial fica mais visível, né? A pele atrófica, equimose, fragilidade capilar. As estrias nada mais é do que também pela atrofia da pele e também às vezes pelo aumento da circunferência. A cantose nigricans, resistência insulínica, o hormônio ele é contra-insulínico. Isso aqui eu vou falar já já, tá? Hirsutismo e acne, hiperandrogenismo, o tumor sendo produzido, se com a CTH está estimulando o córtex todo, o adrenal. Aí queda de cabelo, hiperandrogenismo, alterações menstruais pelo hiperandrogenismo. Cálculo renal, por quê? Aumento da excreção de cálcio, osteopenia, osteoporose, aumento da excreção de cálcio e também perda da reabsorção intestinal. Fraqueza muscular, ele age também no músculo, levando uma miopatia. Hipertensão arterial. Por que hipertensão arterial? Aldosterona. Na verdade, não é aldosterona. Só de botar. Não. Vou explicar uma coisa para vocês. Aumento da aldosterona é um tumor produtor de aldosterona. Aula seria de hiperaldosteronismo. Por que tem hipertensão arterial quando eu estou falando de hipercortisolismo? Há uma analogia da aldosterona e do cortisol no receptor de mineral corticoide. O cortisol se liga facilmente no receptor mineral corticoide e age como aldosterona. Facilmente. Por que não está fazendo isso em você? Não tem a enzima 11-beta-hidroxisteroide tipo 1 lá no fígado? Circundando o receptor de mineral corticoide tem a 11-beta-hidroxisteroide tipo 2, que também converte cortisol em cortisona, inativa o cortisol e não permite que o cortisol se ligue ao mineral corticoide agindo como aldosterona. Só que, quando você tem síndrome de Cushing, produção de cortisol em excesso, você aumenta também a produção de enzima? Não. Você aumentou a produção de cortisol. Você não aumentou a produção equivalente da enzima que degrada o cortisol. E aí agora você tem um excesso muito grande de cortisol se ligando no receptor mineral corticoide e atuando igualzinho ao aldosterona. Então, quem está se ligando não é a aldosterona, é o glicocorticoide. Por isso, que quando você toma, você também não tem nenhum tumor produtor de aldosterona quando você toma glicocorticoide. Por que você incha? Por que aumenta a sua pressão? Pelo efeito mineral corticoide do corticoide. Todo mundo sabe que existe uma graduação de efeito mineral corticoide. Tem corticoides sintéticos que têm um efeito mineral corticoide maior e tem uns que têm menos, tá? Então a hidrocortisona é a que mais tem, se assemelha ao nosso, entendeu? A prednisona tem, mas todos têm um efeito mineral corticoide, por isso todo mundo incha e por isso que muita gente pode aumentar a pressão quando está usando o corticoide, porque daí eu aumentei também a minha concentração de cortisol, mas não aumentei a minha concentração enzimática. Edema por conta da aldosterona, hipocalemia por conta da aldosterona, aí tá aqui diabetes, tudo isso por conta do fator de ser insulínico. Cefaleia, se for aqui, ó, um adenoma na hipófise, tá? Lombar, que está pensando em massa muscular, perda de força, eventos tromboembólicos, estimula também a produção de proteínas protrombóticas, glaucoma, infecções recorrentes. Por que infecções recorrentes? Como é que está a sua imunidade? E disfunção psiquiátrica, eu falei da psicose, tá? Pronto, gente. É muito